maior defeito de Bleach? Faz tempo que eu não faço vídeo assim, né? Oi, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Então, antes da gente ir pro tema direitinho, me dá só uns segundinhos pra eu dar uma explicada. Seguinte, eu vou tentar voltar com os vídeos longos, mas os vídeos longos não vão ter tanta edição, porque eu não tenho muito tempo pra editar vídeo longo, então não vai aparecer tanta coisa na tela, mas eu vou tentar fazer a maior edição possível. Porém, é mais uma conversa pra trocar ideia com vocês. Eu gosto de entrar mais aprofundado no assunto, mais aprofundado no tema, então por isso esse vídeo é pra quem quer ver o tema. Então se você tem muito interesse em ver o tema, eu convido a assistir este vídeo. Show de bola? Dito isso, vamos pro tema. Lembrando, é minha opinião, ok? Eu não tô aqui, eu não sou o dono da razão, eu não sei de tudo, e isso é o meu sentimento quando eu assisti a obra. Eu também não terminei Bleach, eu ainda estou na Guerra dos Mil Anos, eu tô assistindo o anime, eu tô no Core 1 ainda, então eu ainda não tenho todo o conteúdo possível, mas eu acho que já é o suficiente pra eu falar algumas coisas, pelo menos até esse ponto. Então considerem esse vídeo até o ponto do Core 1, que é o episódio do Unohana contra o Kenpachi, que é o último episódio que eu assisti. Show de bola? Dito isso, podemos falar sobre o grande defeito de Bleach, o maior defeito na minha visão, e um problema que eu acho que é gigantesco dentro da obra. Por favor, não saia, falando de Bleach, não sai do chão vindo me atacar, tá bom? Eu sou só um cara que gostou de Bleach, eu não tenho informação de novel, eu não tenho várias informações, eu não sou o cara mais apurado e pesquisador sobre o bagulho. Não, eu sou um cara que gosta da obra, eu gostei e é isso, tá ligado? Eu sou um fã. Eu sou um fã médio, eu não sou o fã de Bleach. Então, me desculpem se eu falar alguma coisa que talvez tenha em algum lugar ou que esteja errado, mas é sempre bem-vindo aí corrigir nos comentários. Show de bola? Dito isso, sem muita enrolação, o problema de Bleach, o grande defeito na minha visão, é que o Kubo não parece saber trabalhar o mundo de Bleach sem o Ichigo. Como assim? O Ichigo é a peça central, e isso é óbvio, ele é o protagonista, e isso tem de ser necessário no mangá, porque o protagonista é quem faz aquele mundo, aquela obra girar. Porém, o mundo de Bleach parece não funcionar sem o Ichigo, tá ligado? Parece que se você tira o Ichigo, os personagens, eles não existem. Ah, como assim? Do que você tá querendo dizer? Vou tentar explicar um pouquinho melhor. O Ichigo, tudo que tem relacionado a ele é muito bom. A história de Bleach, por ela ser focada no Ichigo, ela é muito, muito boa. Porém, tudo que tá ao redor do Ichigo, que não envolve diretamente o Ichigo, é raso. E pra mim, isso é um problema, porque as coisas do mundo ao redor do Ichigo também importam. Eu gostaria muito de saber muitas das outras coisas. Eu gostaria de, que eles aprofundassem mais personagens, porém, só os que têm relação direta com o Ichigo vão ter algum aprofundamento. Como assim? Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre os personagens femininos de Bleach, um shorts e um TikTok. E basicamente, o ponto é este. As personagens femininas de Bleach, elas são, em sua grande maioria, fracas, são rasas, não tem destaque, não tem tempo de tela e não tem aproveitamento. O Kubo parece que sempre vai deixar os personagens de escanteio, tá ligado? Porque não envolve o Ichigo diretamente. Tanto é que a personagem feminina, na verdade, que na minha consideração é a melhor, é a Orihime, porque ela está muito ligada ao Ichigo. Isso, pra mim, é um ponto muito ruim na obra, porque nada é muito trabalhado sem ser o Ichigo ou que tenha relação com o Ichigo. Tipo, o Ichigo precisa fazer tal coisa, e aí a gente vai ver essa jornada do Ichigo indo fazer tal coisa, aí vai aparecer fulaninho, e esse fulaninho, se acompanhar o Ichigo por um tempo, esse fulaninho vai ter seu desenvolvimento. Mas se fulaninho apareceu, falou com o Ichigo, é interessante, e depois ele vai embora, esqueça fulaninho não importa. E, tipo assim, todos os personagens pra mim tem muito carisma, todos os personagens são muito bem em carisma, tá ligado? E também eles são bem interessantes, seja em design, seja na personalidade, seja, na proposta deles, eles são muito interessantes todos eles. O problema é que nenhum deles é muito desenvolvido se não tiver relação com o Ichigo. Você pega qualquer personagem feminina, Soifon, ela é fraca, rasa, não fraca de poder, mas fraca de poder também, porque ela é usada pra ser humilhada. Halibel, Deus do céu, Halibel, meu irmão, ela é o número 3. O número 3 não teve absolutamente nada. E dá pra pegar isso dos Arrancas também, porque dentro do grupo dos Arrancas, se você olhar, nenhum Arranca é importante, nenhum Arranca tem uma história muito desenvolvida, uma história muito bem falada no anime. Não, eles têm ali o seu papel, eles cumprem o papel deles muito rápido e não fazem mais nada. As lutas dele nem são tão legais. A luta do Zomari contra o Byakuya, eu acho, é uma humilhação para o lado do Byakuya. O Byakuya, ele simplesmente humilha o Zomari como se não fosse absolutamente nada. E é isso, tá ligado? Não, que os espadas, vejam bem, eles são muito fortes, que são mais fortes que Shinigamis e tudo. Não pareceu todos os Shinigamis encacetaram os espadas. E o Aizen literalmente olhou pra aquilo e falou, bando de inútil. E é literalmente isso. Eles não fizeram absolutamente nada. Todo mundo apareceu, teve uma luta de meio capítulo ou um capítulo no máximo e morreram, tá ligado? Agora você pega o Green-Joe e o Kyoha. Não. O Green-Joe e o Kyoha, eles têm um bagulho gigante. Não, o vazio do Kyoha e toda a concepção dele de mundo e de vida e tudo o que ele tem com relação ali com o coração. E por que ele tem isso? Porque
ele é vilão do Ichigo, porque ele está diretamente ligado ao Ichigo, o mesmo do Green Joe e toda a parada dele, ele querer se tornar mais forte, querer superar as fraquezas de um Adjuka, querer chegar no Vastolod com o esforço e determinação dele, tudo isso, ele só tem isso por causa do Ichigo. Aí você pega os outros, que é o Zomari, Aronieiro, Stark, Halibel, o Baragan tem um mínimo do mínimo, mas ainda assim pra mim não é o suficiente. Tipo, na verdade do Baragan eu até consigo passar, o Baragan eu achei legal, eu achei o suficiente pra ele, mas o restante, caraca, o Stark ele literalmente não mostra nada, e ele ainda tava querendo tentar vencer, mesmo que o Stark não quisesse lutar, ele ainda tava tentando vencer, e ainda assim, você me diz que aquele ali foi o máximo do espada número 1, o máximo do espada número 1 é semelhante à segunda etapa do espada número 4, não, né, não, a gente sabe que não, e é por isso que muita gente subestima o Killua, tá ligado? Por quê? Porque o que o Stark fez? Aquilo ali, porra, o nível de destruição e feito que ele demonstrou pra gente é o mesmo do Killua da segunda etapa, então pra galerinha mais radical, o Killua e o Stark estão no mesmo nível, só que não estão, a gente sabe que eles não estão, tá ligado? Tipo, o Killua tá, talvez, ali na segunda etapa ele lute com a Halibel, muito mal, enfim, isso é assunto pra outro vídeo, mas a questão é essa, tá ligado? Pô, você vai me dizer que ele deu tudo que ele podia naquela luta, mas ele não queria lutar, mas ele ainda queria vencer, porque o Stark tava tendo que mostrar serviço, e ele não podia simplesmente não lutar e não ganhar a luta, porque também ia trazer a morte dele, e assim, o Stark, ele tinha problema com a solidão, não necessariamente querendo morrer, né, pelo menos eu não cheguei a entender isso, posso dizer que eu esteja errado, mas eu acho que não tinha essa parada aí, tanto que ele não queria lutar com o Kyorako, mas não, ele lutou da forma mais tanto faz possível, entendeu? Então, essa é a parada, tá ligado? Não é só as personagens femininas, não é só os Arrancars, é todo o resto. Amigos do Ichigo, não importa, a não ser que ele tenha um papel importante no arco com relação ao Ichigo, no caso do Uryu. E o Uryu no mangá, que eu sei na Guerra dos Mil Anos, nem importância ele tem, ele não tem luta alguma, ele vai ter só lá no final. Então assim, cara, nada no mundo de Bleach, nada no mundo de Bleach é desenvolvido ou é bem aproveitado. O Kubo literalmente descarta tudo e dane-se, tá ligado? A única coisa que é muito bem feita é a história que gira em torno do Ichigo. É literalmente isso. Tudo que envolve o Ichigo é muito bem feito. Tudo que está ao redor do Ichigo, está atrelado ao Ichigo, é bem feito, tá ligado? Green Joe, o Kyoha, Aizen e todo o restante das paradas que vão ter em relação ao Ichigo, pro Ichigo conseguir avançar na história, tudo isso é muito bom. Agora, o restante? Dane-se o restante não importa, tá ligado? Eles podem ter carisma bacana, eles podem ter um conceito legal, eles podem ter design foda, mas eles não vão importar. Por quê? Porque eles não estão no caminho do Ichigo, eles não têm relação com o Ichigo, então dane-se eles, tá ligado? A luta deles no máximo vai ser cortada e você não vai ver, né não, Yami? Pô, o Yami, eu acho uma merda. O Yami é uma merda gigantesca. E sofreu de quê? Sofreu disso. Literalmente, dane-se o Yami. O que eu sei do Yami? Nada. O que eu sei do Yami? Nada. O Aronieiro, pô, meu Deus do céu, ele serviu pra um pingo de desenvolvimento da Rukia. A própria Rukia, meu Deus do céu, ela literalmente é a pessoa mais importante da vida do Ichigo. E é esse o papel dela. Acabou a participação dela na obra. Porque luta de destaque, momento de brilho, momento de importância dela, ou aproveitamento dela, quase não tem. Literalmente ela tem a luta com o Aronieiro e acabou. O restante da obra, ou ela tá apanhando, ou ela não tá fazendo nada. E isso é muito triste, pô. Isso, eu gosto bastante da Rukia. Isso é muito triste, tá ligado? Tem exceções, como a Orihime, que está ligada ao Ichigo, né? Tem a Yoruichi, que a Yoruichi é muito boa, é muito carismática, mas eu acho que a Yoruichi, Yoruichi também não tem história, não tem desenvolvimento, não tem quase nada. Ela tem um mínimo que também não serve de muita coisa, mas ela tem um mínimo. E eu acho que eu só gosto muito dela a ponto de ignorar esse fato por ela ser muito carismática, uma força da natureza, tipo Mereleona e Kenpachi também, tá ligado? Mas o Kenpachi, até o Kenpachi, mano, a Unohana, ela literalmente foi feita pra melhorar a história do Kenpachi, melhorar o personagem do Kenpachi, e acabou. Pra Unohana não sobrou nada, pro Kenpachi sobrou alguma coisa, pelo menos. E o Kenpachi também tem relação direta com o Ichigo, já que ele foi o primeiro inimigo que o Ichigo enfrentou, e ele também tem um grau de importância muito alto na Soul Society. Então assim, é no mínimo esperado dele, tá ligado? Mas os outros personagens, eles existem, tá aí, né? Eles estão aí. Eu fico muito triste com isso, de verdade mesmo. Pra mim, esse é um grande problema de Bleach. Bleach não sabe lidar com seus personagens, ele não sabe aproveitar, pelo menos o que eu senti, minha opinião, tá ligado? Não tô dizendo que, pô, a escrita do Kubo é horrível, que ele não sabe escrever. Não estou dizendo isso, gente, pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo é, eu não senti que os personagens em Bleach são desenvolvidos, eu não senti que eles são aproveitados o suficiente, eu senti que o Kubo sempre erra neles, tá ligado? Quando não se trata do Ichigo. Isso
isso não diminui a história, tá ligado? Que a história é focada no Ichigo, a história é sobre o Ichigo, então isso não influencia diretamente a história, o que é um caso muito interessante e curioso aqui. Mas, no geral, pra mim isso é um ponto muito negativo, tá ligado? Porque eu gosto muito de ver os personagens secundários. Você vai ver outras obras, vão ter muitos personagens que são importantes e tem a sua própria trajetória, tem seu próprio rumo, tem o seu próprio desenvolvimento, tem o seu próprio destaque. E em Bleach não tem isso. Bleach, o máximo que você vai ter ali são personagens que tem o mínimo de proximidade com o Ichigo, ou personagens que, pô, tem que ter o seu grau de importância gigantesco na obra. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo, espero que vocês consigam entender. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se concordam comigo ou não, e podem deixar aí suas opiniões sobre, que eu vou ler e vou responder, tá bom? Vamos ter uma conversa normal, tá ligado? Sem atacar ninguém, por favor. Show, é só a minha opinião. Se você discorda, tá tudo bem, você não precisa concordar comigo, tá ligado? Eu não sou o dono da razão e eu posso estar muito bem errado ou ser um maluco. É isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Agora sim, eu fui.